programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, nesta edição você acompanha. Trabalhadores em Minas reforçam coro. Saúde não é medicamento. Saúde é direito. Menos exclusão e mais integração. É o que os educadores defendem para a Base Nacional Comum Curricular. Ponte para o Futuro coloca em xeque direitos da classe trabalhadora. De Brasília, as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Educação em Debate. A coordenadora do Comitê Nacional pelo Direito à Educação, professora Analisa de Jesus da Silva, diz que uma escola inclusiva precisa garantir espaço à diversidade. Esse e outros assuntos foram discutidos durante um fórum na Assembleia Legislativa sobre a Base Nacional Comum Curricular. A professora da FAI, Faculdade de Educação da UFMG, ressalta que uma educação para todos deve respeitar, inclusive, a especificidade de cada um, pois só será inclusiva de fato se isso acontecer. Você diz que está proporcionando educação para todos, mas você não cuida da especificidade de cada um. Então, vai acontecer que num determinado momento da festa, mesmo com muita vontade de continuar permanecendo nela, os vegetarianos vão embora, porque não existe alimento sem carne. Os diabéticos vão embora, porque não existe alimento sem açúcar branco. E daí sucessivamente, eu vou excluindo as pessoas e depois eu posso continuar dizendo que eu estou oferecendo a festa para todos. Mas, na verdade, eu não me preocupei com a especificidade de cada um. Quem é esse cada um? Esse cada um são todos aqueles que de alguma forma já foram excluídos pela escola, tá? Então são os mais pobres, são os negros, são as mulheres, são os indígenas, são as pessoas LGBT, são os de religiões que não são aceitas socialmente. Esses todos eu já coloquei para fora quando eu disse: sinto se você é vegetariano, mas o que tem aqui é pastel de carne e é carne gordurosa. Então, eu não sei se estou me fazendo compreender, mas pensar uma base nacional curricular comum não pode ser algo desconectado da participação popular, porque cada um dos convidados tem que ter me ajudado a fazer essa festa. Senão o governo vai continuar dizendo que ele está oferecendo uma festa, quando na verdade ele já selecionou de antemão quem pode e quem não pode participar dela. Então, se eu chamar todo mundo que tem sido excluído da escola para participar da construção dessa base, aí é outra conversa. Se eu disser assim, mas o site ficou aberto para todas as contribuições que se fizessem, né, para todo mundo que quisesse contribuir. Eu moro em Santa Teresa. E ali na estação do metrô, Santa Efigênia, né, que liga a Santa Teresa na entrada pelo contorno, embaixo ali ficam crianças e adolescentes que são moradores de rua há décadas, tá? Com certeza, ninguém perguntou a eles e eles não acessaram o site para dizer o que eles consideram que seja a educação que eles querem, que eles merecem, que eles têm direito a ter. Eu tenho minhas dúvidas se houve alguém que buscou junto a profissionais do sexo, se teve alguém que buscou junto aos cobradores de ônibus, se teve alguém que buscou junto à população em geral desse país. O que é a escola que eles querem, tá? Dizer que o site está aberto e dizer que quem quis se manifestou não é real. Não é real porque nós sabemos da exclusão social que faz com que muitas pessoas desse país não tenham como acessar sites para dizer lá as suas posições, suas opiniões a respeito de como deva ser a festa da democracia, da educação brasileira. Crítico contumaz da Base Nacional Comum Curricular, o professor emérito da UFMG, Miguel Arroio, diz que os alunos também estão levantando a sua voz para reivindicar a posse da escola. Afinal, quem manda na escola? Esta aqui é a questão. Durante mais de 30 anos, os professores falaram: a escola é nossa. E agora são os alunos que estão falando: a escola é nossa. A escola pública é dos alunos, ocupemos as escolas. Então, no MEC diz: basta de brincadeiras. Essa escola já tem donos. E esses donos não são nem os professores, nem as famílias, nem os educandos. Menos ainda, esses donos são os que sempre foram. São os donos do poder. Está claro? Então este é o sentido principal que temos que descobrir, temos que colocar com muita força. Tá? Mas a pergunta podia ser: mas por que os professores avançaram tanto em suas autorias docentes?
Por quê? Porque os professores tiveram que dar respostas a algo novo que estava chegando nas escolas. Quando eu fui secretário de Educação aqui em Belo Horizonte, lembro que um professor me colocou: Arroyo, eu não posso ser o mesmo professor que era antes. Digo, mas por quê? Porque os alunos são outros. Os alunos são outros, as alunas são outras. Estavam chegando na escola os que nunca chegaram. Estavam chegando os pobres, os favelados. Estavam chegando também os negros, os indígenas, os camponeses. Estavam chegando os outros. Mas quem percebia esses outros chegando nas escolas? Os educadores. E eles tiveram que ser outros para dar conta desses outros infâncias, adolescências. É como no hospital. Se os médicos estão acostumados com determinados doentes e chegam outros doentes, eles têm que se redefinir, têm que se repensar, não é verdade? Isso que aconteceu nas escolas públicas, sobretudo, né? Então, essas autorias docentes não era que eles inventavam autorias docentes. Não. Essas autorias docentes eram uma tentativa de responder a ser outros professores, outras professoras, diante de outras crianças, outros adolescentes, outros jovens e adultos que estavam chegando. E a qualidade da escola pública? A quantas andam? O professor Miguel Arroyo diz que ela está bem, obrigada. Eu sou professor já faz mais de 50 anos e nunca perguntei ao meu diretor, minha diretora, ao MEC, ao Conselho Nacional de Educação, que aula que eu tinha que dar. Eu te pergunto, onde é que tem mais formação? Nos educadores que estão agora nas escolas públicas, você que é do Sindiúti, ou no Congresso, aquele bando de machistas dizendo tchau, querida. Onde é que tem mais educação? Temos que ter muito cuidado. Há muita mais educação nas escolas públicas do que nós pensamos. Se alguma coisa mudou neste país, foi a formação do professor. Faz 40, 50 anos, a maior parte era leigo ou o máximo normalista. Hoje a maior parte tem nível superior de graduação, de pós-graduação, mestrado e doutorado. Hoje os professores de qualquer escola pública têm muita mais formação do que o próprio prefeito, e do que os vereadores, e do que os técnicos, às vezes, da secretaria. Cuidado com essa história de que a escola pública, a qualidade da escola pública vai mal porque a qualidade da formação do professor vai mal. O que vai mal, e muito mal, e vocês sabem, é o respeito a seus direitos como trabalhadoras e trabalhadores. É isso que vai mal. Choque de realidade. E o momento político atual? Que ameaças ele traz para o segmento educacional? Nossa reportagem ouviu alguns estudiosos sobre o assunto. Que tipo de ruptura o senhor enxerga assim, que seria a mais impactante neste momento? Só para a gente exemplificar, o que, por exemplo, que poderia acontecer na nossa educação, que está avançando, ou caminhando rumo ao progresso e que vai retroagir? Eu acho que é exatamente a perda da referência dos recursos para a educação no orçamento. E o mais impactante? Eu acho, porque tudo que está sendo feito nesse momento, até agora, leva em conta um mínimo constitucional para a educação. São os 25%. E no caso da União Federal, 18%, né? No caso dos estados e municípios, 25%. Todo o esforço está sendo feito para, em torno dessa referência, desse parâmetro, né? E se isso for desmanchado, vai ser muito difícil. Quer dizer, eu creio que os professores, os secretários de educação, todo mundo que é envolvido com a causa da educação, vai continuar se esforçando, mas em condições bem mais adversas, né? O Sindiúti-MG também faz alertas importantes sobre as ameaças que o projeto Ponte para o Futuro traz para os profissionais da educação. Quero explicar para as pessoas o que está acontecendo, o porquê tantas vezes nas ruas, e para que as pessoas não confundam achando que essa é uma pauta partidária. A defesa da democracia não é a defesa de um partido político. Nós que somos trabalhadores e trabalhadoras, que temos direitos, que buscamos melhorar a nossa condição, que lutamos por melhores salários, melhores condições de vida, por políticas públicas, este golpe está afetando a nossa vida. É contra isso que nós precisamos lutar. O governo do Michel Temer, ele assumiu interinamente num processo
de votação que foi um golpe de Estado, mas ele assume para adotar no país uma agenda que vai nos prejudicar, para adotar propostas que vai trazer prejuízos para nós que somos trabalhadores e que vivemos o nosso suor, vivemos o nosso salário. Posso citar algumas coisas básicas, como por exemplo, uma reforma trabalhista que vai desconsiderar direitos, que vai desconsiderar a CLT, que vai desconsiderar leis que garantem direitos para os trabalhadores e as trabalhadoras. Posso citar uma reforma da Previdência. Nós já começamos a sofrer a privatização da Previdência com o fim do Ministério da Previdência e com os anúncios que o governo interino tem feito de aumentar o tempo de trabalho das pessoas para que elas se aposentem, acabar com a aposentadoria especial dos professores, das professoras, aumentar o tempo de trabalho das mulheres e desvincular as contribuições, os benefícios, na verdade, da Previdência do salário mínimo. A reforma trabalhista também vai se materializar quando acabar a política de correção do salário mínimo que nós conquistamos na última década. Atualidade. O projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil celebra 10 anos de parcerias e ações, colocando em debate práticas e experiências da escola básica, que se apresenta como um sujeito coletivo que disputa os sentidos da educação. E não há dúvidas de que essa dimensão faz da educação uma das instituições mais importantes do mundo e uma das mais inclusivas, apesar de todos os problemas que ela vivencia. O professor Luciano Mendes é um dos coordenadores do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Professor, são 10 anos do programa. Que balanço o senhor faz dessa iniciativa? É um balanço muito positivo aquele que nós fazemos, porque nesses 10 anos a gente construiu muitas parcerias, nós construímos muitas ações. Esse seminário que está realizando nessa noite, que é o 10º seminário de uma série, todo ano a gente tem, mas também tem coleções de livros, tem programas de jornal, programas de rádio, tem um jornal, tem revistas acadêmicas. A gente está criando agora uma revista de divulgação de práticas, de experiências significativas dos professores da escola básica, mas sobretudo eu acho que nós conseguimos nos posicionar no cenário público brasileiro como alguém, como sujeito coletivo que disputa os sentidos pela educação. Quando nós criamos o projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022, nós queríamos jogar com a ideia do bicentenário justamente para colocarmos-nos nesse lugar de disputa pelos sentidos públicos da educação, já que a educação é um tema de grande importância no Brasil e no mundo contemporâneo, mas os professores universitários, a comunidade universitária, sobretudo aquela da educação, participava pouco desse debate. Professor, é interessante também observar que ao longo desse trabalho todo vocês vêm fazendo também um pensamento crítico, né, acerca da educação. E aí como que o senhor enxerga aí condições da nossa educação, principalmente da educação pública? Eu acho que um olhar nosso sobre a educação, seja do mundo universitário, de nós que trabalhamos na universidade, seja dos parceiros, que são nossos colegas da escola básica, tem que ser um olhar crítico sobre essa realidade. E esse olhar crítico, acho que tanto é de reconhecimento dos grandes valores que tem a escola pública no Brasil. Se a gente pensar, é uma instituição que tem maior pública, de maior capilaridade, é a instituição mais inclusiva que a gente tem, é aquela que mais, de certa forma, respira os ares republicanos, com todos os problemas e com todas as vantagens que tem essa escola. E essa escola, é preciso dizer que nos últimos 200 anos foi uma construção coletiva, sobretudo ancorada nos ombros, hoje a gente podia dizer, escorada nos ombros dos trabalhadores da educação, que muito fizeram ao longo desse tempo para construir uma escola, para expandir a escola. E nisso, sem dúvida, os trabalhadores da educação, os trabalhadores da periferia das grandes cidades, hoje os movimentos, o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, uma série de outros, estou pensando nas comunidades quilombolas, comunidades indígenas que lutam para ter uma escola de qualidade para todos. Eu acho que esse é o nosso grande desafio que nós temos hoje. Eu acho que esse desafio passa fundamentalmente por resolver as questões estruturais da educação, quais sejam dotar a escola pública de
condições de trabalho para o conjunto dos professores, dos conjuntos dos trabalhadores da educação, um piso e uma carreira salarial que sejam atraentes, que sejam dignas e, nesse sentido, a gente pensar também as condições que essa escola, que esses trabalhadores têm de ensinar bem um conjunto de bens culturais, que são conhecimentos, mas também que são posturas, são sensibilidades, são modos de acesso ao pensamento reflexivo e pensamento crítico que, de certa forma, só a escola contemporânea pode, ou pelo menos a escola permite isso de uma forma alargada. Por isso também é preciso que a gente esteja cada vez mais atento a esses movimentos, os mais diversos, que hoje querem fazer calar os professores, querem também retirar a possibilidade de pensamento crítico, por exemplo, dizendo que a escola não é lugar da política, né? A escola foi fundada para ser um lugar de excelência, por excelência, de socialização política das novas gerações. É justamente para tirá-la do ambiente da casa, jogá-la no ambiente da rua, encontro com a diversidade, encontro com o outro, a necessidade fundamental do diálogo, coisas que eventualmente são possíveis em outros ambientes, como da família e da igreja, mas que se realiza plenamente apenas nesse encontro com o diverso, com o outro, no espaço público, e esse é sem dúvida o espaço da escola pública que nós temos e que a gente tem que preservar. E a gente sabe que há hoje no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que limita os poderes e a voz do educador e da educadora na sala de aula. Daiane, o que você pensa a respeito disso? Eu acredito que essa escola sem partido não é uma escola sem partido, é no partido que convém ao governo atual. Eles não querem mais o que o governo anterior conquistou, e a nossa presidente, né, o que está aí interino, é um golpista, que é a gente ter o direito de manifestar a opinião. Não é uma escola sem partido, é uma escola sem opinião. Esse é o desejo na minha opinião, referente a essa lei. Em relação também à luta dos educadores e das educadoras de poder dar conteúdos que às vezes o próprio aluno está querendo, discutir temas da atualidade, discutir a questão da homofobia, da sexualidade. Você, o que pensa a respeito disso? É um direito do professor, para isso que a gente estudou. Eu acho que se você está vendo que é uma demanda da sua escola, da sua sala, é seu direito como profissional. Que outro profissional tem seus direitos limitados? Eu não vejo isso, não acho justo, não acho ético. Nós, professores, vemos que precisamos trabalhar, que precisamos ensinar e educar, e por causa de uma lei de pessoas que nem sabem o que é escola, o que é sala de aula, resolverem intrometer na minha profissão. Para falar da minha profissão, venha conhecê-la primeiro. Este ano, a temática do projeto, que tem apoio e parceria do SINDIUT-MG, faz a seguinte provocação: a escola básica interroga a universidade. E o professor Luciano Mendes explica que resultado se espera com tudo isso. A universidade tem produzido conhecimento, tem produzido respostas para as grandes questões da escola básica. Por outro lado, eu acho que tem uma dimensão que é o que a gente está tentando resgatar aqui esse ano, quais são as questões postas pelos colegas da escola básica, mas também quais são as respostas postas pelos colegas da escola básica. Que interrogações esses colegas nos permitem fazer, que interrogações esses colegas fazem sobre a própria universidade. A gente estava sempre discutindo aqui, quer dizer, à medida que os professores da escola básica, nossos colegas de profissão, nos interrogam sobre as nossas aulas, sobre os processos de formação da universidade, eles estão nos ajudando a refundar a universidade, a fazer uma universidade muito mais sensível às questões postas pelo conjunto da escola básica. E isso é de fundamental importância se todos nós queremos, e eu acho que como queremos, pelo menos os que estão aqui nesse seminário, os nossos parceiros, como o SINDIUT, um parceiro fundamental para que a gente possa cada vez mais colocar a universidade, a escola básica, participando ou fazendo um movimento de participação num destino comum que nós temos. Quer dizer, não adianta queremos fazer uma universidade boa sem o concurso de uma escola básica boa, e eu acho que dificilmente nós teremos uma escola básica boa sem o concurso de uma boa universidade. Nosso departamento jurídico esclarece agora a sua dúvida. Tira dúvidas. Eu sou Ezequiel, de Campo Belo, e gostaria de saber, quem está em estágio probatório pode aderir à greve? Sim, todo servidor
inclusive os do estágio probatório, podem aderir à greve. O direito à greve é o direito previsto na Constituição, artigo 37, inciso 7, que garante a todo servidor público. O Supremo Tribunal Federal já tem consolidado o entendimento de que o servidor pode aderir à greve e essa adesão à greve não é considerada falta grave, ou seja, ele não vai poder ter nenhuma penalidade em razão da adesão à greve. As faltas greve não são aquelas gozes injustificadas, então não pode haver nenhum tipo de penalidade do servidor. O servidor que se sentir ameaçado ou pressionado por ter aderido à greve pode entrar em contato com o sindicato para maiores esclarecimentos ou informações. Meu nome é Maria Antônia, da cidade de Passos, e gostaria de saber, quem está em período de designação, quem é designado, pode fazer a greve? Pode. Todo servidor, inclusive o designado, pode aderir à greve. O direito ao exercício da greve é previsto na Constituição, artigo 37, inciso 7. Então, todo servidor pode aderir à greve. Como as faltas em razão da adesão à greve não são faltas injustificadas, não pode haver nenhum tipo de punição em relação a elas. O servidor designado não pode ser punido em razão da greve. Então, se isso estiver acontecendo com você, você procure o sindicato para maiores informações que nós podemos ajudar. Momento CUT Minas. Segmentos que lutam em defesa da saúde pública brasileira reforçam o coro de que saúde não é medicamento, saúde é direito. A Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, CUT-MG, e a Frente Brasil Popular Minas realizaram no dia 6 de julho de 2016, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores em Instituições Federais de Ensino, ato público em defesa da educação e da saúde, da democracia e contra o golpe. A manifestação aconteceu em Belo Horizonte e o protesto teve como objetivo dizer não à proposta de emenda à Constituição, PEC 241, de 2016, e ao projeto de lei PL 257 de 2016 e contra a proposta de reforma da Previdência. Recentemente, os segmentos que lutam em defesa da saúde pública brasileira também realizaram um ato público na Praça 7, na capital mineira, de resistência democrática ao golpe parlamentar jurídico-midiático em curso no país. Saúde não é medicamento, saúde é direito, foi o mote da mobilização em defesa do direito à saúde, garantido na Constituição Federal. Os manifestantes exigiram respeito a esse direito fundamental e rejeitaram os ataques privatistas desse governo interino sobre o Sistema Único de Saúde. Mulheres em Marcha. Chega de violência. Mulheres unidas pedem justiça. Manifestantes voltam às ruas de Belo Horizonte contra a cultura do estupro. Estima-se que cerca de, no mínimo, 527 mil pessoas são estupradas no Brasil por ano, e no mundo há dados de que uma mulher é vítima de estupro a cada minuto. Apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia. Ao denunciar essa situação e pedir justiça, as mulheres afirmam que não é possível se calar diante de tanta crueldade e tamanha impunidade, deixando que esses crimes continuem a ser silenciados. Esse processo da política que nós temos vivido ultimamente tem sido um processo de ataque às mulheres. Eu acho que é importante que, independente do que você pense sobre a presidenta Dilma, ela sofreu ataques que o Lula não sofreu, que o Fernando Henrique Cardoso não sofreu, que o Fernando Collor de Mello não sofreu, porque eram homens. E os ataques brutais que ela tem sofrido por ser mulher. Então a ideia que os políticos tentam passar é que nós mulheres temos que voltar a sermos belas, recatadas e do lar e sairmos dos espaços públicos, dos debates das políticas públicas. Por isso é mais importante ainda que nós mulheres digamos não a isso. Ao contrário, queremos mais espaço, não sairemos de onde nós estamos e não aceitamos que uma presidenta eleita seja tratada da forma como tem sido tratada também por ser mulher. Então, isso precisa unificar todas nós e nós precisamos refletir nas nossas casas essa questão da mulher. Porque quando a gente vê uma mulher sendo espancada, sendo sequestrada, sendo estuprada, a gente se
espanta com a crueldade, mas a crueldade nasce na forma de se fazer política agredindo as mulheres nos espaços públicos. Até que aquelas pessoas acham que podem fazer tudo, inclusive matar, bater, estuprar. Então essa questão das mulheres é fundamental que nós a discutamos em todo lugar, na nossa casa, na escola, na família, e que nós não aceitemos essa relação de imputar a mulher que ela saia do espaço público. Vamos a Brasília com as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Momento CNTE. Mais direitos, participação e poder para as mulheres. Esse foi o tema da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que ocorreu no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, esteve presente no evento, que reuniu mais de 3.000 participantes de todas as regiões do Brasil. Para mim, é muito importante que hoje eu participe aqui da 4ª Conferência das Mulheres com cada uma de vocês. Eu não poderia estar em um lugar melhor do que esse. Um lugar em que eu sinto a energia de vocês, sinto o acolhimento de vocês e sinto essa imensa capacidade de luta, de resistência e a determinação das mulheres brasileiras. A conferência é promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, com o objetivo de discutir avanços relacionados aos direitos das mulheres e fazer um diagnóstico das conquistas obtidas nos últimos anos. Para a secretária de Relações de Gênero da CNTE, Isis Tavares, trata-se de um importante espaço de debate com a sociedade. É um espaço democrático de discussão e debate com a sociedade para que as políticas públicas para as mulheres elas possam ser implementadas, porque não existe política pública sem discussão com a sociedade. Então essa 4ª conferência, ela na verdade ela discutiu, ela avaliou as outras conferências, as políticas que foram discutidas, né, para serem implementadas, se foram implementadas, se não foram implementadas e principalmente a necessidade de se construir e de se consolidar onde já tem os planos de política para as mulheres, sejam os municipais, sejam estaduais. E essa conferência ela se reverte de mais um quê a mais, porque as mulheres, a maioria das mulheres que estão aqui em todas as conferências, em 99% das conferências foi aprovada também pelas mulheres participantes documentos em defesa da democracia, ou seja, para as mulheres, democracia é fundamental para que nós tenhamos avanços, para que nós possamos nos empoderar, lutar contra a violência, enfim, para que a gente possa aí ter uma sociedade mais justa e mais igual. O evento reafirma os princípios norteadores da Política Nacional para as Mulheres, aprovados na primeira conferência em 2004. Entre eles estão autonomia das mulheres, busca da igualdade efetiva, respeito à diversidade e participação ativa das mulheres em todas as fases da política pública. De acordo com a organização, a novidade dessa 4ª conferência foi a realização de consultas nacionais com grupos que tradicionalmente encontram maior dificuldade de acesso nos processos convencionais de participação social. 6 consultas foram realizadas para garantir visibilidade aos vários segmentos, grupos e etnias, como mulheres transexuais, ciganas, mulheres com deficiência, indígenas, quilombolas e de religião de matriz africana. Obrigada por nos prestigiar com a sua audiência. Fique agora com o nosso quadro de humor.